Oi, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini e hoje nós vamos assistir a nossa primeira aulinha do quarto bimestre. Nós vamos falar sobre a biotecnologia e suas aplicações na pecuária bovina. Espero que vocês gostem e lembrando, sempre que tiverem alguma dúvida, podem pausar o vídeo, me mandar uma mensagem que eu estarei aqui disponível para auxiliá-los. Certinho? Então vamos lá! Mas para falarmos sobre as aplicações da biotecnologia na pecuária bovina, é interessante a gente começar com o panorama nacional. O Brasil é um dos maiores produtores de gado para abate do mundo, e o estado que mais produz é o Mato Grosso, onde nós estamos localizados. Em 2012, como indica esta tabela aqui, a participação do Mato Grosso na produção de bovinos para abate foi de 14,3%, ou seja, ele produziu mais de 1 milhão de cabeças de gado para abate. E já em 2016, de acordo com os dados do IBGE, o Mato Grosso, aqui localizado, ele produzira mais de 5 milhões de cabeças de gado para abate. Foram abatidos mais de 5 bilhões de gados. Então, essa quantidade é muito importante porque nós estamos dentro desse cenário e dentro deste patamar e conhecendo essa realidade, é interessante como futuros biotecnólogos compreender as biotécnicas aplicadas à pecuária, para caso vocês tenham interesse futuramente se inserir dentro deste cenário. Vocês se lembram que eu já comentei com vocês que o mercado está cada vez mais exigente? Pois é, esse aumento da exigência mundial para a produção de alimentos seguros de forma sustentável tem obrigado a pecuária bovina a sofrer algumas adaptações, buscando o aumento da eficiência produtiva e reprodutiva dos animais, e também produzir estes animais em áreas cada vez menores. Neste gráfico aqui, ele apresenta a evolução da pecuária entre os anos de 2000 e 2010. Observe que nesses 10 anos, o tamanho do rebanho bovino ele aumentou 26,6% no Brasil e 5% no mundo. Já a produção de carne, ela também aumentou 39,9% no Brasil e 7,9% no mundo. E a lotação, que significa quantidade de cabeças de gado por hectare, também aumentou. No Brasil, aumentou 29,4% e no mundo, 7,2%. Já a área para pastagem, ela diminuiu. No Brasil, diminuiu 2,2% e no mundo, diminuiu 2%. Esse gráfico ele traz um reflexo da exigência mundial para a produção de alimentos seguros e de forma sustentável. Observem que teve um aumento na produção de alimentos, só que teve uma redução na área de pastagens. Isso aí tem a ver com muitas técnicas biotecnológicas que a gente vai estudar, algumas na aula de hoje. E é aí que vocês entram como futuros biotecnólogos, biotecnologistas, vocês podem aplicar as biotécnicas de reprodução animal para produzir animais com genótipos superiores e com maior eficiência produtiva. Mas produtiva em relação a quê? Vocês devem estar se perguntando. Aqui eu listei para vocês alguns exemplos. Por exemplo, em relação à produção de leite com maior percentual de gordura, proteína, lactose. Ou seja, um leite que vai ter um maior teor de sólidos, o que vai ser interessante para a produção de alguns produtos lácteos que vocês vão ver lá em biotecnologia de alimentos. Também em relação à sua vida produtiva. Por exemplo, se for uma vaca, ao período em que ela está produzindo leite. Também em relação aos problemas reprodutivos mínimos, que podem também afetar a sua vida produtiva, a sua produtividade. Então, se a vaca ela vai ter um parto adequado, se ela não vai apresentar mastite, se ela vai ter uma maior resistência a doenças, a carrapatos, por exemplo. E também nós temos em relação à conversão alimentar eficiente. Um animal ele pode se alimentar bem
e ele vai conseguir converter esse alimento em gordura ou em leite, ou seja, ele vai ter uma grande eficácia e eficiência na conversão alimentar. Aqui nessa tabela em azul, eu listei para vocês a evolução dos índices zootécnicos do rebanho Girolando, do ano de 1989 ao ano de 2017. Eu quero que vocês observem alguns índices. Por exemplo, o intervalo de partos. Em 1989, uma vaca ela demorava 473 dias até ter um próximo parto. Esses dias eles diminuíram. Em 2017, passou a ser apenas 438. Diminuiu quase um mês esse intervalo entre os partos. Também temos a duração da lactação. Em 89, eram 240 dias esse período de lactação. E ela produzia cerca de 1.990 quilos de leite durante este período. Só que em 2017, esse período aumentou, foi para 264 dias. E a média de produção de leite em quilos aumentou também, foi para 5.264. Então, aumentou bastante. E algo que reduziu foi a idade da primeira cria. As vaquinhas, elas tinham a sua primeira cria agora muito mais cedo, foi de 38 para 34. E a composição do leite variou mais ou menos. Então, não teve uma grande variação na composição do leite, mas teve uma grande variação nestes parâmetros aqui: intervalo de partos, duração da lactação, produção de leite e idade da primeira cria. Agora eu quero que vocês observem essas imagens aqui embaixo. Nós temos um boi gabinete que nasceu em 1987. Ele seria o avô. Nós temos também o boi Milão, que nasceu em 93, que seria o pai. Temos o pente Impacto, que nasceu em 2001 e seria o filho. E nós temos o pente Nitro, que ele é mais recente e ele seria o neto. Então, qual que é a diferença que vocês veem nesses três bois? Eu quero que vocês observem, as diferenças são bem nítidas. A gente consegue perceber que há um aumento do tamanho deles, provavelmente também há um aumento na quantidade de músculo e na quantidade de carne. Então, a gente consegue perceber que o fenótipo deles mudaram bastante. E isso acontece porque eles foram sendo selecionados artificialmente para que seus sucessores apresentassem um genótipo superior. Então, meninos e meninas, nessa seleção natural, os produtores eles vão escolher aquele animal que tem um genótipo superior e vão mantê-los como animais de reposição ou para a expansão do rebanho. Só que como eles vão saber se um animal ele vai transmitir essas características para a geração seguinte? Isso é muito complicado, porque a gente tem que pensar que ele pode ter essa habilidade genética, só que essa habilidade genética pode não ser manifestada por uma série de fatores. Eu já comentei com vocês a definição de fenótipo, e é o fenótipo que os produtores vão olhar. O fenótipo são aquelas características que são expressadas para o ambiente, que a gente consegue observar. E esse fenótipo ele vai ser uma interação do genótipo, do conjunto de genes, da genética daquele organismo, daquele rebanho, por exemplo, daquela vaca, juntamente com outros fatores que são externos, como o ambiente e como o manejo. Por isso que é muito complicado saber se aquela característica que aquela vaca, por exemplo, possui, ela vai conseguir manifestar, porque isso vai depender do ambiente e do manejo. Ambiente e manejo. Por exemplo, você tem uma vaca que ela tinha tudo para ser uma exímia produtora de leite. As suas avós eram exímias produtoras de leite, a sua mãe era uma exímia produtora de leite, seus tataravós também eram. Só que ela não é tão boa assim, a sua produtividade é muito baixa. E isso acontece porque ela tem essa habilidade genética, ela tem essa predisposição para ser uma boa produtora. Só que o ambiente em que ela viveu e o manejo que ela sofreu
impossibilitou a sua habilidade genética de se manifestar, o seu genótipo de ser manifestado no fenótipo. Por exemplo, talvez ela tenha sofrido um período em que ela não se alimentou direito, ela teve uma nutrição inadequada, uma subnutrição, talvez ela esteja subnutrida. Talvez o seu parto foi muito complicado e ela desenvolveu mastite, por exemplo, que é aquela inflamação na úbere. Ou talvez ela tenha sofrido um período seco muito denso, ou então pode ter várias características que fizeram com que ela reduzisse a sua produtividade. Mas ela tem essa habilidade. Então é meio complicado saber se o animal vai ou não transmitir suas características. Mas a única coisa que a gente pode fazer é selecionar aqueles que teriam a característica e cuidar para que ela tenha uma nutrição adequada, para que ela tenha um parto adequado, para que ela não desenvolva doença, manter o ambiente limpo e assim fazer com que essa habilidade se manifeste, certo? Uma das biotécnicas mais comuns é a reprodução assistida combinada com técnicas celulares, moleculares e genômicas. Essa associação permite a manipulação de animais geneticamente valiosos, permitindo a produção de animais transgênicos e que vão ter aplicações em várias áreas, desde áreas biomédicas até agropecuárias. A gente vai estudar essas técnicas primeiramente e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre as aplicações das técnicas, certo? Então vamos lá? Vamos começar falando sobre a criopreservação. Criopreservação de genomas. Crio significa frio. Então, criopreservação significa preservar as células em baixas temperaturas, manter essas células viáveis. A criopreservação é uma ferramenta fundamental para a reprodução de bovinos, porque ela vai permitir o armazenamento de espermatozoides, oócitos, embriões, células somáticas, a preservação e o armazenamento destas células. Mas pensando bem, vocês sabem a diferença entre espermatozoides, oócitos, embriões e células somáticas? Costumamos dividir as células em dois grupos: células que são gaméticas e células que são somáticas. As células somáticas são aquelas que constituem o corpo, os órgãos, os tecidos, etc. E as células gaméticas são as células sexuais. Existem células gaméticas masculinas, que são chamadas de espermatozoides, e as células gaméticas femininas, que são chamadas de oócitos, ovócitos, óvulos, essas coisas, que vão se juntar e depois que se desenvolver para formar o zigoto e depois se desenvolver para formar os embriões. E é bom que vocês tenham essas definições em mente, porque elas vão ser muito importantes a partir daqui, ok? Uma vez que estas células estão conservadas, elas podem ser utilizadas em biotécnicas que nós estudaremos, como inseminação artificial, transferência de embriões, fecundação in vitro, transferência nuclear, e elas vão poder promover a multiplicação daqueles animais que têm aquele genótipo superior, que tem um mérito genético, ou até mesmo promover a multiplicação, a permanência de animais que estão em risco de extinção. Então, ela tem um grande valor, é uma técnica muito importante. As células que estão criopreservadas, elas vão ter o seu metabolismo desacelerado, isso vai prolongar a vida delas, de certa maneira. E não basta apenas congelar espermatozoides e oócitos, a criopreservação ela vai exigir muita técnica. Por exemplo, se você fizer um congelamento muito lento, pode haver a formação de grandes cristais de gelo dentro das células, que vocês podem observar aqui. E esses cristais de gelo, eles vão romper a membrana plasmática da célula, promovendo a lise celular, rompimento celular, lise celular, morte celular. Esses cristais de gelo são semelhantes àqueles que a gente observa na geladeira, quando a gente coloca água para congelar. São esses cristalzinhos que vão romper a célula. Mas se o congelamento for rápido o suficiente, os cristais de gelo formados eles vão ser muito pequenos e não vão ser suficientes para romper a célula, para ocasionar a lise celular.
então a célula pode se manter intacta após o descongelamento. É claro que vão ser necessárias algumas substâncias para que essa célula se mantenha intacta, mas o princípio da técnica é basicamente esse e a gente vai explorá-lo um pouquinho a partir de agora. Então, vocês devem estar pensando que o sucesso da técnica vai depender basicamente de dois fatores: da velocidade de congelamento, o congelamento deve ser rápido, e também da composição da célula em que as células estão congeladas, que é o crioprotetor, que vai evitar a formação de cristais de gelo e proteger a célula durante essa etapa de congelamento, descongelamento, que é bem rigoroso para que a célula consiga manter a sua viabilidade depois disso. Nesta imagem aqui, nós temos uma célula na temperatura de 22 graus Celsius. E ela começa, então, a ser resfriada. A temperatura começa a cair até menos 5 graus Celsius. Enquanto a célula, o meio, está sendo resfriado, a água extracelular ela vai se congelar e a célula vai perder o seu líquido intracelular para o meio extracelular. E com isso vai acontecer um aumento da osmolaridade. Com esse desequilíbrio osmótico, a água vai ser retirada da célula e ela vai perder o seu volume. Observem que há uma redução do volume da célula enquanto a temperatura está caindo, porque ela vai perder água para o meio extracelular. Então, se esse processo aqui de redução de temperatura ele for muito lento, a célula vai continuar perdendo água para o meio extracelular e ela vai ficar muito desidratada. E com isso ela pode sofrer com a vitrificação do meio, vai atrapalhar depois o seu processo de descongelamento, ela não vai conseguir sobreviver. E se esse processo for muito rápido também, pode haver, talvez ela não consiga perder uma quantidade de água suficiente do seu interior e pode haver formações de gelo também, como a gente explicou anteriormente. Então, tem que ter uma taxa ótima de congelamento para que ela perca uma boa concentração de água e que os crioprotetores consigam atuar, fazendo com que não haja formação de cristais, que ela não sofra com a vitrificação ou com a formação de gelos dentro dela. Então, como eu disse, nós temos que ter essa taxa de resfriamento ideal para conseguir criopreservar as células, e é isso que a gente está observando aqui. E não basta apenas congelá-la, ela tem que ser descongelada e permanecer viável. Agora que vocês sabem mais ou menos como a criopreservação funciona, vale mencionar que ela é muito útil para a conservação de espermatozoides. O Brasil é um grande produtor de sêmen bovino, que é criopreservado, então ele comercializa esses sêmens para o exterior e eles vão de maneira criopreservada, mas também ele não funciona muito bem para os zoócitos. Isso porque os zoócitos eles têm uma menor permeabilidade à água e aos agentes crioprotetores. Assim, quando os zoócitos são resfriados a baixa temperatura, eles apresentam lesões em sua estrutura, em sua membrana plasmática, e eles não conseguem permanecer viáveis após a criopreservação. Mas, como eu disse, a técnica funciona muito bem com os espermatozoides. E o principal agente crioprotetor, neste caso, que é utilizado, é o glicerol. O glicerol ele vai prolongar a viabilidade das células espermáticas e manter o potencial fecundante por longos períodos. Há trabalhos que afirmam que, utilizando o glicerol, os espermatozoides podem se manter estocados a menos 79 graus Celsius em gelo seco ou a menos 196 graus Celsius em nitrogênio líquido, mantendo seu potencial fecundante indefinidamente. Mas mesmo sendo mais fáceis de criopreservar que os zoócitos, temos que ter em mente que os espermatozoides de cada espécie têm propriedades criobiológicas diferentes e podem ter diferentes limites de tolerância osmótica, por exemplo.
E sua tolerância ela vai variar quanto à sensibilidade de manipulação, pipetagem, centrifugação, a manipulação da amostra, também a tolerância osmótica ao crioprotetor, a taxa de descongelamento e também uma sensibilidade maior ou menor ao resfriamento. Então, a gente tem que elaborar o nosso protocolo de criopreservação pensando também nas características dos espermatozoides de cada espécie que a gente está querendo criopreservar. Então, nós conseguimos criopreservar espermatozoides, mas a gente não consegue criopreservar oócitos. E como nós faríamos, então, para preservar as características de uma fêmea que tem um genótipo superior? Nós poderíamos criopreservar os seus embriões. E esses embriões, eles podem permanecer disponíveis até que as fêmeas receptoras estejam prontas naturalmente, e o que vai evitar custos de sincronização hormonal do cio e coisas do tipo, certo? Aqui eu coloquei para vocês um ciclo de ovulação de um bovino, que começa com o pré-cio, que tem uma duração de 4 a 10 horas, em que a vaca apresenta algumas características específicas, como inquietação, vulva inchada, muco. Posteriormente vem o cio aparente, que tem uma duração de 10 a 18 horas, em que a vaca aceita a monta. E posteriormente nós temos o pós-cio aparente, que tem uma duração de cerca de 12 horas, em que a vaca não aceita mais a monta. E por fim, nós chegamos na fase de ovulação e desenvolvimento do óvulo, do zigoto e tudo mais. Caso o produtor ele deseja guardar o embrião retirado do útero da doadora, recomenda-se que essa extração ela se dê cerca de 6 a 8 dias após o seu cio e a inseminação, claro. E que esse embrião ele seja criopreservado, para que assim ele seja transferido para outra vaca posteriormente. E a gente vai falar sobre transferências de embriões, dar mais detalhes posteriormente. O nosso foco aqui mesmo é falar um pouquinho sobre a criopreservação destes embriões. Então, com a criopreservação, não é necessário induzir esse ciclo na vaca, esse cio, porque introduzindo hormônios, porque basta observar o ciclo da vaca e retirar o embrião no momento oportuno e criopreservá-lo. E depois você insere esse embrião em outra vaca em um momento oportuno também. Assim, a criopreservação de embriões ela vai permitir uma melhor exploração da fêmea doadora, porque tem como produzir embriões excedentes e armazená-los e deixá-los estocados por um tempo adequado. E além disso, a gente também pode fazer a fecundação desses embriões in vitro, evitando também essa parte de inseminação artificial ou de monta, o que também é bem interessante para a aceleração desses programas. Dá para formar um banco genético que pode ser utilizado em um momento oportuno. E isso vai futuramente, ou hoje em dia mesmo, já está garantindo uma maior facilidade para importação e exportação de germoplasmas de interesse, de genomas de interesse. Você consegue comercializar um embrião fecundado de uma vaca que tem um genótipo muito interessante, um genótipo superior. Então, é bem interessante. Então, nós sabemos que para a formação dos embriões tem que haver a junção de duas células, dos espermatozoides com os oócitos, não é mesmo? E depois que essas duas células elas são unidas, elas vão se desenvolver, como indicado aqui na figura, até formar o embrião. Aqui da figura A até a figura C, nós temos o zigoto, em que vai haver a união dos núcleos, daquelas duas células, do espermatozoide e do oócito, em que esses materiais genéticos eles vão ser combinados. Depois dessa fase, cerca de 24 horas depois da fecundação, o zigoto ele vai começar a sofrer sucessivas divisões mitóticas, divisões celulares.
e ele não vai aumentar o tamanho da sua massa celular. Observe aqui que o tamanho continua o mesmo, mas que ele vai começar a se dividir sucessivamente. Então, eles, nesse caso, vão da fase D até a fase F, por exemplo, vão estar sendo formados os blastômeros. Na D, nós temos um zigoto com 2 blastômeros, na E nós temos com 4, na F nós temos com 8. Só que do estágio de 16 a 32 células, a gente já começa a chamar de mórula, porque as estruturas celulares elas estão bem mais desenvolvidas. Na verdade, elas estão sendo desenvolvidas. Então, é uma estrutura bem mais complexa do que a blástura. E aqui, na fase final, na fase I, nós vamos ter o nosso blastocisto, que é o nosso embrião propriamente dito, em que vai haver a formação de uma cavidade de massa celular, uma cavidade. Isso acontece porque as células que estão aqui espaçadas na mórula, elas vão ser compactadas. Então, aqui nós temos o nosso embrião formado, pronto para ser criopreservado. Eu vou explicar nas próximas aulas essas fases com mais delicadeza, explicando melhor cada uma dessas etapas na parte de transferência de embriões, mas aqui é necessário essa explicação rápida para vocês verem o desenvolvimento de um embrião e onde que ele é coletado, onde ele está pronto para ser criopreservado. Como eu comentei, os embriões eles são derivados da fecundação. Só que essa fecundação não precisa necessariamente ser em vivo, com inseminação artificial ou através daquela monta. Ela também pode acontecer in vitro. As fecundações in vivo, elas são as mais realizadas, elas estão bem estabelecidas e é a que mais acontece. E, como eu falei, ela vai acontecer a fecundação naturalmente ou por inseminação artificial, tudo é in vivo nesse caso. E assim que o embrião ele se desenvolve, ele chega nesse estado aqui, aí ele vai para o estoque, ele vai ser criopreservado. Aí ele vai ser criopreservado. Antigamente ele era criopreservado principalmente em glicerol, só que era uma substância meio tóxica. Para você inserir novamente na vaca, você tinha que lavar bastante aqueles embriões e isso acabava acontecendo algumas perdas, alguma morte celular. Então, agora a gente está utilizando o etilenoglicol, que é menos tóxico. Você pode tirar do gelo, descongelar e inserir na vaca por incisão, né? Automaticamente, sem ser necessária essa etapa de lavagem. E além disso, ele se difunde muito melhor que o glicerol. Ele consegue entrar na célula, no embrião, sair do embrião mais facilmente. Mas vamos falar da in vitro, né? A fecundação in vitro a gente vai comentar também com muito mais detalhes nas próximas aulas, só que ela vai acontecer fora da célula, vai acontecer in vitro, uma placa de Petri, em que vai ser removido o oócito e vai ser provocada a fusão desse oócito com esse embrião fora da célula e ele vai ser desenvolvido a partir daí. Só que a sobrevivência dos embriões que são produzidos in vitro e criopreservados é bem menor do que aqueles que são produzidos em vivo. Isso se deve a algumas diferenças morfológicas entre os embriões produzidos em vivo e in vitro que podem afetar a sensibilidade deles durante o resfriamento. A gente vai comentar com mais delicadeza essas técnicas. O objetivo aqui da aula de hoje era só introduzir a criopreservação para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem, podem me mandar uma mensagem no privado, no Moodle, por e-mail, onde vocês acharem mais conveniente. E na próxima aula, se tudo der certo, a gente vai ver um pouquinho sobre inseminação artificial, sobre transferência de embriões e sobre a produção de embriões in vitro, ok? Então, até a próxima!